7 de novembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, como nós podemos ver, o Brasil inteiro pôde ver como foram as diversas manifestações que aconteceram no Brasil, principalmente a da Avenida Paulista, que trouxe de volta os patriotas para as ruas, coisa que até poucos dias atrás parecia improvável. Mas, devido aos últimos acontecimentos em nosso país, principalmente depois da trágica perda de um patriota lá na Papuda, em apenas 3 dias, os conservadores conseguiram montar uma manifestação que arrastou aí centenas de milhares de pessoas. Nenhum número foi divulgado, mas pelo olhar ligeiro, né, podemos perceber sim que ao menos de 4 a 5 quarteirões da Paulista estava totalmente tomado. Ontem, dominicalmente, digamos assim, né, os brasileiros retomaram o esplendor da força conservadora e patriótica. E várias partes do Brasil fez o mesmo. Com destaque, como eu disse, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em um feito, digamos assim, notável, uma multidão cobriu a avenida de verde e amarelo, em homenagem a Clériston Pereira da Cunha, o patriota falecido lá na Papuda, né? Abandonado pela justiça, esta é a verdade. E essas manifestações, evidentemente, serviram também para repúdio aos abusos do poder perpetrados aí pela Suprema Corte Brasileira, e principalmente para pedir a volta de Jair Bolsonaro. Mesmo não estando presente, fisicamente ao menos, o mito foi figura central desta luta democrática dos brasileiros. E sempre quando era lembrado pelos organizadores do evento, fazia a Avenida Paulista tremer em vibração. Claro, o presidente não poderia comparecer por 2 motivos principais. O primeiro, obviamente, porque tratou-se de uma manifestação anti-Suprema Corte, né? E que certamente Jair Bolsonaro poderia ser acusado de estar promovendo novos atos antidemocráticos e isso servir para dificultar ainda mais sua situação naquela corte. E segundo, porque se ele participasse do evento, claro que a imprensa e a esquerda iria dizer que o mito se aproveitou de uma tragédia para fazer propaganda política. Então, fez muito bem Jair Bolsonaro em não comparecer. Em apenas 72 horas de convocação, o fervor patriótico foi incendiado, liderado aí pelo incansável pastor Silas Malafaia, que falou duro, falou forte, né? E com o apoio, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos parlamentares conservadores. Foi uma celebração grandiosa, uma manifestação imponente que ocorreu em um momento crucial, quando o Senado Federal desencadeou um certo ataque, digamos assim, aos outros 2 poderes, criando um mal-estar institucional que parece longe de terminar, de dissipar, né? Centenas de milhares, talvez, 100 mil, 200 mil pessoas, não se sabe ao certo, mas número suficiente, como eu disse, para encher a avenida, trazer aquela imagem linda, fantástica, espetacular do verde e amarelo, que já sentíamos falta, né? Em um espetáculo de magnitude inegável, que bradaram palavras de ordem contra ministros da Corte Maior do Brasil, né? E o atual presidente, incomodando sobremaneira a esquerda. A imprensa, claro, incapaz aí de ignorar a grandiosidade do evento, tentou minimizar esta magnitude, sugerindo erroneamente que apenas cerca de 1.000 a 1.500 pessoas participaram dessa manifestação. Apenas 1.000 ou 1.500 pessoas estavam na Paulista. Não precisamos provar o contrário, porque as imagens falam por si só.
O cerne dessa monumental manifestação reside não apenas na expressão da insatisfação popular com o governo vigente, mas também na confirmação de uma arma potente nas mãos do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se ele quiser usá-la. A súbita mudança de sua conduta dava razões para ser vista como uma jogada ensaiada, do tipo, faz de conta aí que eu faço de conta aqui. Só que esse último, atualmente, em uma posição delicada, oscilando entre uma possível reeleição ao cargo de senador ou a pretensão de se tornar prefeito lá em Belo Horizonte, agora se prepara para desencadear uma ofensiva incisiva contra aqueles que o desapontaram: o Executivo e a Suprema Corte. Assim como prometeu muito quando foi eleito senador em Minas Gerais e pouco cumpriu, Pacheco se vê compelido ainda, mesmo que tardiamente, a assumir o papel de detentor do poder que até agora não soube empregar eficazmente. O Senado Federal, em uma série de pautas já em discussão, se torna uma arena onde decisões ansiosamente aguardadas pela população brasileira estão em jogo, né? Por exemplo, como a limitação do tempo de mandato para ministros da Suprema Corte, o fim da reeleição para a presidência da República no Brasil, a PEC que criminaliza qualquer tipo de uso de drogas no Brasil e outras. Outras decisões, como a derrubada de vetos impostos pela presidência da República em projetos como a desoneração da folha salarial, que está vigente há 12 anos e estão na mira do Senado. Ciente de que tal ação poderá acarretar demissões em massa de trabalhadores devido ao aumento da contribuição previdenciária patronal. Claro que é um assunto que interessa a todos. Um veto presidencial adicional que o Senado almeja derrubar também é relacionado ao marco temporal, uma bandeira do atual governo para levar na COP28, que, desconsiderando os proprietários de terras, pretende levantar a falsa bandeira de proteção aos indígenas. Entretanto, a batalha épica já anunciada pelo governo, pendente da aprovação ou rejeição exclusiva do Senado Federal, é a indicação do Flávio Dino, que foi anunciada hoje, ao cargo de ministro da Suprema Corte. Olha só que coisa, hein? Embora Pacheco pudesse demonstrar força rejeitando a indicação de Lula, uma conversa privada entre os dois aconteceu nesse último final de semana. E isso indica que o tempo é escasso para submeter os nomes de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República antes do recesso. Mas Pacheco disse que vai trabalhar para conseguir aprovar antes do dia 15. Aprovar eu não digo, mas levar para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar as indicações, isso é capaz que sim. Ok. O Senado Federal, nesse momento, detém a oportunidade, vejam só, uma oportunidade ímpar de oferecer uma resposta contundente ao povo, aprovando PECs e derrubando vetos que beneficiam os brasileiros, ao mesmo tempo em que lança uma barreira aos excessos do Supremo Tribunal Federal, inclusive ameaçando alguns ministros de impeachment, E, principalmente, se o Senado recusar a indicação de Flávio Dino para a cadeira de ministro da Suprema Corte, coisa que dificilmente ou raramente acontece. Me parece que somente um caso do antigo Jarbas Passarinho, que foi barrado na indicação a ministro do Supremo, isso no tempo de Moraes Sarmento, para os mais antigos,
A verdade é que dificilmente um indicado é barrado, mas se o Pacheco tivesse realmente peito para barrar a indicação de Flávio Dino, seria uma vitória espetacular aos brasileiros, né? Em uma declaração recente, na última quinta-feira, ele anunciou que os senadores debaterão uma proposta para estender o mandato de cargos do Executivo, como o presidente da República, por exemplo, de 4 para 5 anos, mas extinguindo a reeleição no Brasil. Eu acredito que se isso acontecesse seria uma boa. Nunca gostei de um presidente usar o primeiro mandato para conquistar uma reeleição, porque a gente sabe que no segundo mandato costuma dar zebra, né? Seria diferente com o Jair Messias Bolsonaro, tenho certeza disso. Talvez por isso mesmo tenham feito o que fizeram para tirá-lo da cadeira. Após a aprovação da PEC que impede decisões monocráticas dos ministros, o Senado já está articulando a PEC 16 de 2019, limitando aí o mandato de ministros para 8 anos. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, declarou seu intento de dar continuidade à tramitação dessa proposta, almejando, obviamente, retornar à presidência do Senado com o apoio de conservadores. Uma situação que seria inegavelmente uma desgraça para os brasileiros, porque nós já vimos o que significa Davi Alcolumbre, nós vimos o que ele fez contra Jair Messias Bolsonaro. Então temos que ficar atentos, porque, afinal de contas, né, hoje parte aí a comitiva, né, a comitiva presidencial que vai lá para a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, vão participar da COP28, vão levar parlamentares, ministros e, claro, quem vai junto? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A troco de que Rodrigo Pacheco e Lira vão para lá nesse exato momento? Certamente é para trabalharem direitinho e perceberem, saberem e prepararem os próximos passos que eu, infelizmente, acredito ser contra a população brasileira. Pode ser que, sim, saia aí uma PEC para limitar as atitudes do Supremo Tribunal, para estabelecer mandato aí de 8 anos, isso tudo pode acontecer, mas a mim me parece aí mais importante barrar Flávio Dino para ministro do Supremo, né? E, obviamente, pavimentar o caminho para quem saiba daqui a pouquinho sair o impeachment contra aquele determinado ministro que poderia ter liberado o patriota que faleceu na Papuda e não tirou, não deu a atenção que obrigatoriamente deveria ter dado. Então, meus amigos, é um jogo aí de faz de conta, como eu digo, né? E com essas e com outras o tempo vai passando e nós estamos ansiosos, esperando por resultados que poderão surgir a partir de agora com, digamos, a perda do medo de se manifestar. Penso que a manifestação de ontem foi um primeiro passo para várias outras que virão daqui por diante, sempre com o apoio dos parlamentares conservadores que lá estão, como estavam ontem, né? Estava cheio de parlamentares da direita e isso é muito bom para todos nós. Portanto, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe os likes, chamem seus amigos para acompanharem o Terra Brasilis News e eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.